Olá pessoal, boa noite. A gente está começando mais uma live aí, semanal. Boa noite, Suelen, Noêmia. Hoje a nossa convidada é a Noêmia, vai ser a nossa expositora. Noêmia, pede para entrar na live aí, por favor. Boa noite, pessoal, sejam muito bem-vindos. Luiz, Wellington, boa noite para vocês. Convidem aí seus amigos para participarem da live. A gente está aguardando aí a Noemi entrar para a gente dar início à nossa live. Pessoal, antes da Noemi entrar, gostaria já de convidar vocês para participarem da nossa gira. Nossa gira acontece em Esmeraldas, né, Minas Gerais. Acontece todos os domingos às 9 horas da manhã no bairro Fernão Dias. E aí, quem sentiu o chamado, aparece lá na nossa live. Aliás, na nossa gira. Loime, não tá aparecendo a solicitação aqui pra você participar da live. Tenta enviar de novo aí, por favor. São os problemas da tecnologia, né, gente? Mas é normal aí. Luara, boa noite. Seja muito bem-vinda. A gente só tá esperando a Noêmia entrar na live, tá, gente? Pra gente dar início. Pessoal, dia 24, acho que dia 24. Pra mim aqui não tá aparecendo não, Noêmia. Qualquer coisa, tenta sair e entrar de novo na live, por favor. Dia 24 agora desse mês, vai ter a nossa festa. Deixa eu ver aqui, Noêmia, se eu consigo te convidar. Só um minutinho. Não estou conseguindo te convidar, Noêmia. Adriana, boa noite. Lu, boa noite. Bala. Noêmia, não estou conseguindo aqui te convidar para a live. Tenta entrar e sair de novo, por favor, para ver se dá certo. Acho que agora, deixa eu ver aqui. Kellen, boa noite, seja muito bem-vinda. Vamos aguardar a Noemi entrar. Acho que agora vai dar certinho. Acho que agora deu, Noêmia. Pode inverter a câmera.
Peraí. Boa noite, Rodrigo. Seja muito bem-vindo. Só inverter a câmera, Noêmia. Isso! Conseguimos! Êêê! Ai, ai. Boa noite, boa noite. São os problemas da tecnologia, né, Noêmia? Não, como se diz, está bem desafiante, mas tudo bem, a gente segue Isso em frente, mesmo. na O perseverança, importante é que a gente né? segue em frente, não desiste. Pois é, pois é. Mas é isso aí, né? Já deu 8 horas, já 8h05, né? Já estamos na hora. Pois é, então vamos começar? Você dá início? Hoje eu sou Sim, você é convidada. convidada mais do que especial. Então, vamos rogar a Deus, a espiritualidade amiga, que ela possa nos conduzir na nossa live, que seja uma live de puro amor, de puro conhecimento, e que Jesus sempre possa nos acompanhar nos nossos caminhos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que Jesus, dentro da sua infinita misericórdia, possa nos auxiliar para que a gente possa aqui nesta noite sermos um bom instrumento da espiritualidade amiga e desta forma a gente trazer o esclarecimento, o conforto, para que assim a gente possa se conduzir melhor na nossa vida. A proposta do título é Esperança em Cristo. E essa esperança, e esse título, a referência veio a respeito da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no item 19. Aí nós vamos ver lá na questão, que é o seguinte: o que Paulo diz? Se temos esperança em Cristo somente para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. E é muito interessante que Paulo, a cidade de Corinto, era uma cidade assim muito movimentada. É onde também tinha o templo a Apolo, né? E então ele estava trazendo, e aí você vai ver a questão do politeísmo, né? Aquela questão de tratar dos sacrifícios, das coisas muito ligadas à matéria. E Paulo, ele estava chamando a atenção para algo mais. E isso é uma coisa que a gente também pode fazer reflexão para a nossa vida. Será que a nossa esperança em Cristo é só para essa vida? Como que nós estamos convivendo com essa questão da nossa fé e a nossa crença em Jesus Cristo? E eu gosto muito de entender o significado das palavras. E duas palavras que me chamou a atenção aqui foi a questão da esperança e da compaixão. E nós vamos ver que no dicionário vai trazer para nós o seguinte: a palavra esperança tem sua origem no latim. Ela é derivada de espes, que tem o significado de confiança em algo positivo. Essa palavra latina deu origem ao verbo esperare,
que veio dar origem ao nosso esperar. Em latim significava ter esperança. Então, nós vamos ver que esperança está muito ligada, né? É essa questão da confiança em algo positivo. Então, ter esperança é acreditar em algo positivo. Aí, quando nós vamos ver a palavra compaixão, porque Paulo faz essa questão assim, tem que ter compaixão. Nós somos dignos de compaixão. Se a gente acredita positivamente em Cristo só por essa vida. Porque nós vamos ver que ele vai trabalhar com os coríntios a questão seguinte, da ressurreição de Jesus, né, da vida futura, da volta de Jesus, mesmo morto, ele aparecendo de novo. Então ele fala, não, se nós não acreditarmos que ele ressurgiu dos mortos, não vai adiantar nada, não vai valer nada para nós, se isso for mentira, né? E aí a compaixão, o que é compaixão? É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal do outrem, acompanhado do desejo de minorá-la. Participação espiritual na infelicidade alheia, que suscita um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Ter compaixão é não ter indiferença frente ao sofrimento do outro. Então, nós já entendemos que Paulo está chamando a atenção nossa, a questão de como que nós estamos, né, trazendo para o nosso dia de hoje, como que como que está a esperança nossa em Cristo. Se é só para essa vida, e aí, meus amigos, nós vamos buscar lá na doutrina espírita. Por quê? Porque é muito importante nós vamos construir um pensamento aqui. Porque Jesus, nós vamos ver como que a doutrina espírita traz Jesus para nós. Mas o que é mais importante, antes da gente iniciar os nossos pensamentos a respeito dessa esperança em Cristo, somente para esta vida somos mais dignos de compaixão, é muito importante a gente acreditar em Deus. Porque se a gente não acredita em Deus, nada, como se diz, a conversa aqui não vai ter valor nenhum. Porque o princípio de Cristo, de Jesus, de tudo isso aqui, dessa esperança, nós temos que partir do princípio de que nós acreditamos em Deus. E foi por isso que a primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem para nós, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, essa verdade nós temos que construir dentro de nós, de que existe Deus e que Ele é a causa primária de todas as coisas que existem. Nós não temos palavras para classificarmos Deus, porque Deus é sentimento, Deus é o sentir. Os Espíritos ainda dizem que nós não temos ainda desenvolvido em nós a capacidade de compreensão do que é Deus. Então, uma vez que a gente já consegue compreender essa existência de Deus, dessa causa primária de tudo que existe, outra coisa que nós precisamos muito compreender, que é a questão 23 do Livro dos Espíritos. O que é o Espírito? E o Espírito da Verdade, respondendo à pergunta de Kardec, diz para nós, o princípio inteligente do universo. Mas Kardec não ficou satisfeito, porque ele queria saber
qual que é a definição que pode se dar dos espíritos? Isso lá na questão 76. E aí os espíritos dizem para nós, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. E tem uma notinha que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, muito interessante, que ele vai falar para nós assim: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Isso por quê, meus amigos? Por quê? A doutrina espírita, ela apresenta uma teoria que é o seguinte, que a constituição do espírito, primeiro, é um princípio inteligente que vai desenvolvendo através dos reinos para depois assumir a condição de ser inteligente da criação. Então, esse princípio inteligente, ele vai estagiando em todos os reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, até chegar no hominal. É uma teoria que a doutrina espírita nos apresenta. Que esse princípio inteligente, ele foi criado por Deus e vai estagiando nessas formas de matéria até tornarmos um ser inteligente, dotado da inteligência, que somos nós, espírito. Então, a gente começa a compreender que, então, eu sou um espírito, eu sou um ser inteligente da criação. E aí, Kardec, ele quer nos ajudar a desenvolver o nosso raciocínio para a gente compreender as coisas. Porque só a partir do momento que a gente compreende é que esse ensinamento começa a fazer sentido para a vida da gente. E aí a gente vai absorvendo o conhecimento, e esse conhecimento, ele vai transformando a nossa vida, no sentido dos nossos hábitos, dos nossos sentidos, de perceber as coisas. É onde que a gente vai adquirindo sabedoria. Porque enquanto a gente não compreende o ensinamento, ele é apenas um conhecimento. Como se diz, uma informação, nem é conhecimento, é uma informação, né? Então, nós vamos ver que, a partir do momento que nós somos espíritos, mas nós estamos aqui na Terra, em qual dos dois mundos é o principal na ordem das coisas? É isso que Kardec queria saber. Qual dos dois é o principal? O mundo espírita ou o mundo corpóreo? Na ordem das coisas, qual que tem maior importância? E eles respondem para nós, que é o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. E nós vamos observar isso na questão da transitoriedade da matéria. Tudo que é material, ele tem um tempo de duração. O nosso corpo físico, ele tem um tempo de duração. E tem teorias também que apresentam que o nosso corpo, ele é composto de vários princípios inteligentes que um dia também irão se desenvolver. É muito interessante essas teorias que são apresentadas, que a gente vai pensando e de repente faz sentido. Porque a organização que é o nosso corpo, cada sistema, cada um com a sua função, e obedecendo a quem? A nossa mente, ao nosso espírito. Então, meus amigos, Kardec, então, já pergunta se o mundo dos espíritos é o principal. Se nós somos espíritos, se o mundo espírita é o principal, então, qual que é o objetivo da encarnação? Por que nós temos que vir para um corpo físico? Por que nós temos que estar aqui?
habitando essa matéria. E aí, a resposta vem. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Perfeição relativa, viu, gente? Porque perfeito somente é Deus, né? Mas, para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, aí uma coisa também que é difícil para a gente entender, a questão das dificuldades que nós temos na nossa vida, vivendo na matéria. Nós não sabemos ainda compreender essa questão das dificuldades que apresenta. Mas o Cristo também no seu evangelho, ele nos diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as vicissitudes, as tribulações, isso tudo faz parte de um processo, as doenças, tudo está dentro de uma lei maior. Estar na matéria, nós vamos ter dificuldades, faz parte da nossa existência, né? Aí os Espíritos nos diz, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Santo Agostinho, que nós vamos desenvolver a inteligência através da inclemência da natureza e a capacidade de amar a perversidade dos homens, que são as duas asas que nos irão ajudar a voar mais alto dentro do simbolismo que existe, né? Então, nós vamos ver também que visa também outro fim, a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Então, nós temos essa parte nossa aqui na Terra, porque a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Então, a gente começa a compreender que nós somos espíritos, a vida espiritual é a mais importante, mas a vida aqui na Terra, ela tem um objetivo, e ela tem as suas vicissitudes. Nos faz cair na realidade do objetivo da nossa vida, dessa valorização do sentido da vida. Aí, isso aí a gente já entendeu, né? Nós somos existe Deus, mas nós estamos aqui na Terra e nós temos um objetivo para realizar algo. Isso aí tá beleza, tá, né? Então a gente já começa a entender esse pensamento de Paulo. A vida na Terra é importante, mas o nosso objetivo tem que ser o outro. Como se diz, o nosso foco, a nossa vida espiritual. E, então, eu resolvi ir lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, aonde que vai falar sobre as leis morais. E é bom a gente começar a entender o que é lei natural, porque é a pergunta 614 que Kardec faz para o Espírito da Verdade. O que é a lei natural? Então, o Espírito diz para nós que a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Né? Então, e aí pergunta, onde que está a lei de Deus? Está na nossa consciência.
aí a gente vai observar que essa consciência, ela é de acordo com o nível de evolução de cada um que vai ter esse contato com essa lei. Porque à medida que o espírito vai evoluindo, ele vai caminhando, ele vai mais tendo entendimento sobre a lei de Deus. Porque Deus, se ele quisesse, ele poderia nos ter feito perfeitos. Né? Porque ele é como se diz, ele é o criador de tudo. Mas, de acordo com o simbolismo da Bíblia, nós resolvemos fazer a nossa evolução por conta própria, a partir do momento que nós decidimos nos afastar da lei de Deus. Porque nós, de acordo com o simbolismo da cultura judaica, né, da tradição judaica, nós saímos do Éden porque nós não conseguimos obedecer uma lei. Provar, nós poderíamos usufruir de tudo que tinha no paraíso, né? Mas nós tínhamos uma lei apenas para obedecer. E nós não quisemos obedecer essa lei. Que fala que é a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Então, é como se diz, os espíritos mostram para nós que o que nos faz infeliz é a desobediência. Porque se a gente obedecer à lei de Deus que está na nossa consciência e agirmos de acordo com a nossa consciência, nós vamos conseguir fazer a parte que nos compete na criação, nós vamos estar realizando o nosso melhor de acordo com a nossa condição e vai dar tudo bem, né? Então, aí o Espírito da Verdade na questão 625, porque nós vamos observar outra coisa também, que o nosso processo de aprendizado é através da comparação e do exemplo. A nossa mente, ela vai aprendendo através da observação e das informações que a gente vai recebendo. A gente vai trocando informações e vai comparando e assim vai adquirindo conhecimento, né? Então, qual que é o exemplo, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo? É a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. É a questão 625, onde diz Jesus. Jesus é o nosso modelo e guia. E nesse capítulo 15, Paulo fala, ele compara Jesus ao novo Adão, nesse mesmo capítulo 15, que ele fala que o outro Adão era carnal e que se perdeu dentro das suas ilusões, né? Mas que Jesus era um novo Adão, um novo homem espiritual, que estaria trazendo para nós um novo modelo de vida, uma nova concepção da realidade da nossa existência. É mais ou menos isso, capítulo 15, né? Então, olha só, para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos ofereceu como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Isso nós vamos ver que sempre vieram alguém para direcionar os povos. Sempre tivemos como se diz,
eu não sei se a palavra missionário seria o ideal, né? Mas os precursores para a vinda do Cristo, desde toda desde que o homem, né, tomou consciência de si, aí nós vamos ver dentro das tradições, nós vamos ver dentro da mitologia, sempre aparecendo aqueles que vieram como direcionar o caminho. A gente sempre busca, faz essa, Krishna, Sócrates, isso é alguns assim que a gente está lembrando da antiguidade. Mas aqui Kardec coloca como Jesus, o único, como se o mais perfeito de todos esses que vieram antes, né? Então, quanto aos que pretendendo instruir o homem, a lei de Deus o tem transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que o dominassem sentimentos demasiados terrenos, e por terem confundido as leis que regulam as condições da alma com as que regem a vida no corpo. Muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, o que nós vamos ver aqui? É que o que veio de Jesus, a lei, ela é perfeita. Os erros, os equívocos que tiveram foram da parte dos homens, que não entenderam bem o sentido e o objetivo. E aí a gente vai vendo a caminhada ao longo da história. Quantas vezes até mesmo nós nos iludidos com as paixões terrenas, mudamos o sentido das coisas, querendo dominar e querendo servir as nossas paixões. Mas isso a gente tem que aprender, porque todas as religiões são boas. Os erros que tem são humanos. Então é santo e pecador. E essa compreensão a gente tem que ter e adquirir o respeito à base de tudo. E não colocar, ter essa compreensão. Porque aí a gente vai respeitar todas as religiões, porque todas têm sim o fundamento divino, mas é meio complicado às vezes. E a gente vai entender também uma coisa muito interessante, porque quando a gente fala nessa esperança em Cristo, e às vezes a gente observa que de repente tem determinadas pessoas que não conseguem visualizar o Cristo como a sua referência, a gente tem que respeitar, porque a gente não sabe, uma vez que nós somos reencarnacionistas, como que o Cristo foi apresentado a ela. E se o Cristo foi apresentado como igual na Idade Média, se o Cristo foi apresentado dentro dos desmandos dos homens, e ali cristalizou na mente dela isso, associando o Cristo à dor, a sofrimento, a perversidade dos homens. Então, até nisso, nós temos que buscar a compreensão. Então, meus amigos, a gente buscar entender que nós temos que fazer a nossa caminhada. Nós não devemos nos preocupar a questão do outro, e sim a nossa questão, a forma que nós estamos lidando com a nossa religiosidade, com a nossa espiritualidade, como que nós estamos colocando a nossa esperança no Cristo.
É só nesta vida? Ou na vida futura? Ou para a vida do espírito imortal? Como que nós estamos? Porque cada um é cada um por si, né? Então, quando, olha só, muitos são apresentados como leis divinas, simples leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Cada um com seu livre-arbítrio, cada um com a sua liberdade e com a sua responsabilidade. Então, a gente tem que estar, sim, atento àquilo que nós estamos fazendo. E é muito interessante que, igual no caso, nós estamos aqui realçando muita questão da doutrina espírita, porque nós acreditamos que a doutrina espírita, o objetivo dela é nos ajudar na nossa transformação moral, é nos fazer compreender que somos espíritos imortais, que a nossa vida é uma só, tanto na matéria como fora da matéria. E ela, sim, ela está interligada e solidária uma com a outra. Não existe, de acordo com os espíritos e de acordo com as experiências comprovadas, não existe duas vidas, existe uma única vida. A minha vida material e a minha vida espiritual. Cessando a matéria, eu vou continuar existindo da mesma forma. Com as minhas paixões, com os meus apegos, com os meus desafios, ainda prevalecendo na rebeldia. Enquanto eu não resolver acreditar que o Evangelho de Jesus, os ensinamentos dele, será capaz de me libertar, né? Então, a doutrina espírita, ela tem 5 pilares que sustenta todo a doutrina, que é, no caso, a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, a crença na comunicação entre os ditos mortos com os vivos, a crença na pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados. Esses 5 pilares, ele sustenta todo o corpo doutrinário da doutrina espírita, né? Então, não tem como, igual ontem eu estava conversando com a amiga, essa questão da vida em outros planetas, né? A gente sabe que tem, porque, assim, como se diz, Deus não cria nada inútil, tudo tem um objetivo, tudo tem a finalidade. E André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lá no capítulo 1, ele vira e fala que existem formas de vidas diferentes da nossa. Aí eu fico e penso, mas como que será? Né? E aí a nossa mente não consegue visualizar. Aí vai, não acredito, não, deixa para lá. Né? Ele afirma assim, que existem formas de vida completamente diferentes dessa que nós aqui na Terra vivemos. Mas como que é a outra vida? Outras vidas que existem aí pelo universo? Não sei. Ainda estou agarradazinha na Terra, ainda estou bem presa aqui na Terra. Aí uma pessoa virou e falou assim, isso é porque você é de lá e não quer lembrar que é de lá de outro planeta. Oi, pode ser, oi. Eu acho que eu também sou, viu, Noêmia? Porque, na verdade, nós vamos ver que os espíritos também falam para nós que, porque igual a Terra, tem vários planetas semelhantes. Então, a gente pode, sabe, reencarnar aqui, reencarnar em outro planeta, e ir aprendendo com experiências semelhantes, né? Agora, os espíritos dizem também que às vezes a gente vai em alguma assim mais melhorzinho para você voltar animado para poder mudar. Então,
é algo que a gente tem que estar, porque se o ser é espiritual, ele não existe. É a velocidade do pensamento, né? A matéria nos prende. E aí, a doutrina espírita, ela teve também um prolongamento onde que transformou-se em 15 princípios básicos. Então, tem essas cinco verdades da doutrina espírita, né? Que é a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicação e na pluralidade da existência do mundo habitado. O que é crença? É algo que é construído dentro de você, né? A crença, você vai desenvolvendo ela e ela vai direcionando seu comportamento, né? Então, essa crença, essas cinco crenças, ela toda a estrutura da doutrina. Porque o objetivo maior é despertar o homem espiritual. É trazermos consciência de que nós somos espíritos. E a gente, tomando consciência que nós somos espíritos, nós vamos, sim... Gente, muita coisa muda. A partir do momento que nós temos certeza que somos espíritos, convicção, muita coisa muda, né? Mas a matéria ainda a gente está preso nela, ainda está pesada nela, a gente ainda quer o Cristo para essa vida aqui só, né? Nós estamos querendo só que, como se diz, que resolva meus problemas materiais, que resolva minhas questões espirituais, materiais, né? E esqueço que a promessa do Cristo é para a vida imortal, né? Então, os 15 princípios básicos, que a gente vai dar uma pincelada em alguns aqui, para a gente poder trabalhar essa nossa mente no sentido do entendimento, por que é importante a gente desenvolver a nossa certeza de que o Cristo não é só para esta vida. Então, vamos lá. Peraí. Deus, que nós já falamos, né? Essa questão sobre Deus, a forma que a gente percebe Deus, como a gente entende Deus. Porque às vezes a gente acredita que Deus é pior do que a gente. Que ele faz coisas que nem a gente gostaria, que a gente não tem coragem de fazer. Então a gente tem que, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, um momento assim de muitas dificuldades, que é a questão da transição planetária, aonde que nós estamos sendo desafiados a escolher aonde que nós desejamos estar, onde nós estamos tendo uma liberdade e às vezes nós estamos confundindo essa liberdade, né? Onde que a nossa compreensão de Deus, até mesmo diante de tudo que a gente está vendo, que a gente está percebendo e que está acontecendo. Se a gente não fortalecer a nossa fé e a nossa certeza em Deus, a gente pode sim entrar num caminho sem volta. A gente não pode esquecer que Deus é amor. Nós não podemos esquecer disso. Que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é misericordioso e que Ele está ali para nos ajudar dentro das suas leis, né? E a gente, compreendendo essa questão da verdade do espírito imortal, muita coisa muda de sentido, né? Jesus é o nosso modelo e guia. O evangelho de Jesus, ele é o nosso roteiro seguro para a nossa vida. Para a nossa vida. Tem tudo no evangelho, tem tudo que a gente precisa para nos conduzir de melhor maneira. É um roteiro seguro, né?
ele traz o amor, ele traz o perdão, ele traz a compreensão, ele traz o entendimento, mas ele traz também para nós a necessidade de nos posicionar, a necessidade de fazermos escolhas, a necessidade da gente decidir o que a gente quer e assumir responsabilidade. O evangelho não é para passar a mão na cabeça da gente, é para nos despertar. Porque se a gente for lá ler e prestar atenção, lá mostra a realidade muito, muito nua e crua para nós. Só não vê quem não quer ver. E acha depois que a Bíblia está errada, porque não presta atenção, que as verdades estão ali, nos mostrando que, como se diz, é desafiante, viver não é fácil, mas que a gente tem que seguir, né? Isso o Evangelho traz, a doutrina espírita traz, e todos os espíritos benevolentes que vêm conversar com a gente, ele vem nos encorajar, nos dar bom ânimo para a gente seguir em frente, mesmo que tem hora que a gente acredita que não vai dar conta, mas para a gente seguir em frente, porque o nosso foco é a vida imortal, é eu como espírito, não é Noêmia, é eu como espírito imortal, né? Espírito que a gente tem que toda vez começar a olhar assim e ver, oh, eu sou um espírito. Aprender a lidar com a transitoriedade da matéria, aprender a lidar com as dificuldades que ela tem, aprender a dificuldade, como se diz, aprender a lidar com o envelhecimento, com a nossa limitação, como se diz, as forças que a gente vai perdendo ao longo do tempo. Saber aceitar isso, a fase da vida, não é parar, mas sim compreender e buscar meios de melhor ter qualidade de vida, mas sem baixar, como se diz, sem entrar na deprê, né? Estou limitado, mas vou buscar outras coisas, buscar todos os recursos possíveis para a gente ter uma qualidade de vida. Porque se Deus permite a medicina, se permite tanto conhecimento, é para nos ajudar, é para nos ajudar a ter uma vida melhor. Mas tem a nossa parte, tem o nosso esforço. E quando a gente consegue ver que nós somos um ser integral, que a ciência está quase chegando à conclusão, batendo o martelo que isso é verdade, que tudo influencia a nossa mente, o nosso corpo físico, está tudo interligado, os nossos sentimentos, as nossas emoções, está tudo interligado. Quando a gente tem essa verdade, muita coisa vai mudar para nós. Quando a gente conseguir compreender que a gente é um ser integral, que as minhas emoções, ela interferem no meu corpo físico, né? Que os meus sentimentos interferem, mas que existem tantos recursos, a química do meu corpo também interfere, tem tantos recursos, tanto conhecimento, tantas coisas que a gente pode fazer para nos ajudar nos momentos de dificuldade. A ciência já provou a questão da bioenergia, né? A questão da doação de energia, do reiki, do passe, né? Isso já comprovou. Porque nós podemos curar um outro através da doação das nossas energias. Isso tudo você só consegue perceber se você se vê como espírito. Se você ficar só aqui agarrado nessa matéria, você não consegue. Você não consegue visualizar isso, né? Então, a sua vida fica só agarrada aqui nessa vida. Você não consegue visualizar o seu espírito imortal, né, nessa jornada. Então, nós temos a questão da evolução, que nós já falamos, a questão do aprendizado de cada vez, que não existe erro, tudo é experiência para o nosso crescimento,
que nós, através das nossas criações mentais, através da nossa mente, através das ideias, nós vamos, como se diz, plasmando a vida que nós desejamos, as experiências que nós desejamos. Isso é corresponsabilidade. É nós assumir responsabilidade sobre a nossa vida, é assumir responsabilidade por poder buscar fazer o melhor. Porque Deus, ele é amor. A gente não pode esquecer disso jamais. Deus é amor. Livre-arbítrio, que é as nossas escolhas, igual no caso, né? Como que eu vou colocar minha esperança no Cristo? A liberdade que eu tenho de colocar só aqui na vida presente, aqui no materialismo, ou ampliar, valorizando a matéria, mas também a vida espiritual. Reencarnação, causa e efeito, que é uma coisa também que a gente não consegue entender, principalmente quando vem o efeito, né? A causa é do outro, mas o efeito, não, o efeito eu estou sendo injustiçada. A gente não, essa parte quando chega o efeito e não, a gente briga com a vida. A gente briga com a vida, a gente briga com Deus, a gente briga com todo mundo. Porque a gente acha que está sendo injustiçado, né? Pluralidade dos mundos habitados, aquela questão do universo que nos aguarda, né? Jesus mesmo disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Então, ele já deu uma dica para a gente. Imortalidade da alma, que é o que a gente está sempre, né? Vida futura, Jesus veio comprovar para nós a vida futura. A partir do momento que Jesus ressurgiu no terceiro dia, ele mostrando, pode destruir o corpo, mas o espírito imortal nada destrói. Ele veio mostrar para nós que existe o espírito, que existe algo além dessa matéria. Jesus passou por todas as situações que nós vivemos aqui na Terra. Ele foi abandonado, ele foi traído, ele viveu todas as experiências que, de certa forma, ao longo da nossa vida, a gente vai vivendo, para mostrar para nós que existe algo maior. Porque mesmo que a gente passe por tudo, essas dificuldades todas, é só por um tempo. Porque o espírito imortal, nada afeta ele. Nada. Só o que eu permitir. Só o que a minha alma permitir. Né? O corpo pode, sim, alguém afetar o meu corpo. Mas o meu espírito, a minha alma, só se eu permitir. Né? E isso é algo que Jesus veio mostrar para nós. Por isso que Paulo fala que a gente não pode ter a esperança dele só na vida material, que a gente tem que acreditar na vida futura. E é por isso que os discípulos iam para o martírio, era por isso que eles iam cantando, porque eles acreditavam, tinham certeza de que o que o Cristo oferecia era bem maior do que tudo isso aqui da terra. Eles tinham convicção, eles tinham certeza. Né? Plano espiritual, que é essa questão que existe, né? A vida espiritual, e muitas vezes tem teorias que apresentam. Quando eu falo teoria, gente, é porque é o seguinte, são informações que nos chegam que a gente compreende, mas a gente tem que estar sempre aberto para novas descobertas, para novas coisas, né? Igual no caso. Eles falam
Porque o espírito nós é que plasmamos a vida material, né? Então, igual no caso, as colônias, o umbral, isso tudo é plasmado pela nossa mente. André Luiz também, no capítulo 1 lá do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala isso, que tudo que existe, ele nasce aqui no campo das ideias. E o nosso pensamento, ele vai dando forma. Então, tudo, as formas, pensamentos. Então, a gente tem que pensar o que a gente está pensando. O que a gente está criando. O que nós estamos fazendo realidade com a nossa força do pensamento, né? Porque diz, tem cheiro, tem cor, tem tudo, né? E tem livros que agora eu não me lembro o nome, que a cidade Nosso Lar foi formada por uma colônia de portugueses, que eles foram plasmando e criando a cidade através da força do pensamento, né? Então, tem a mediunidade, que é essa bênção para a gente estar cada vez mais tomando consciência dessa imortalidade, dessa vida espiritual. E eu acredito que a mediunidade é a bênção que Deus nos oferece para a gente toda, principalmente para os médios, ficar assim, poxa, existe mesmo, ó, aquele lá está com aquela situação, ó, deixa eu ficar esperto aqui para mim não ir no mesmo caminho. Para a gente toda hora lembrar que a gente é espírito, né? Tanto é que tem livro que fala que nós vivemos duas vidas, quem é médio vive duas vidas, vale para duas vidas. Porque a gente vive a vida material e a vida espiritual, né? A influência dos espíritos na nossa vida, quando a gente fala a influência dos espíritos na nossa vida, é influência de encarnado e de desencarnado. A gente, quando fala de influência, a gente só pensa de morto. Mas não, encarnado também. Ele influencia, ele nos conduz com a força do pensamento. É a mesma coisa. Nos obsedia. É complicado. Então, não é só a influência dos espíritos na nossa vida, a maioria das vezes são eles que nos conduzem, na questão 459 dos espíritos, é tanto de encarnado como de desencarnado. O encarnado é mais difícil porque ele tem a matéria que prende ele. Então, limita. O desencarnado, não, ele já está livre. Né? Então, já é mais, como se diz, tem mais. Eu não preciso de ônibus para andar para lá e para cá, e nem precisa. Já tá nós temos, encarnado, nós temos 5 sentidos que nós percebemos através dos 5 sentidos. Então, a gente está preso. O desencarnado, não. Ele vê com o perispírito todo, ele percebe com tudo, tá? Onde que a gente fica um pouquinho em desvantagem com eles. Então, a questão da vibração, da sintonia, da afinidade, que a gente tem que estar cuidando, né? E a ação dos espíritos na natureza, que é uma coisa legal, mostrando para nós que tudo está interligado, tudo estamos interligados nessa vida. Então, gente, a minha proposta, espero ter alcançado o objetivo, é a gente compreender que a nossa esperança em Cristo não pode estar só nesta vida material, mas sim como uma proposta de transformação, principalmente moral, porque a gente buscando essa transformação moral dia a dia, esse trabalho árduo de mudança de hábito, de comportamento, de visão de vida, não é fácil, porque a gente passou muito estagiando na matéria pesada, nos reinos, até a gente dominar esse nosso corpo, é muita oração, é muita fé, é muita disciplina para a gente poder dominar. Alguma pergunta, meu filho? Não,
Mas eu já queria pegar, Noêmia, em nome da Fraternidade Jesus Amigo, eu queria te agradecer por essa parceria maravilhosa que você tem com a gente, assim, eterna gratidão pelo trabalho maravilhoso que você faz junto à nossa casa. É sempre uma honra ter você toda semana, ver seu rostinho, sua alegria e poder principalmente desfrutar desse conhecimento que você trouxe para a gente, da gente saber muito bem aonde que a gente vai ter que se amparar quando a gente tem a falta de esperança, né? Sempre se amparar nos ensinamentos de Jesus Cristo, o que que ele traz para a gente e principalmente saber que é o seguinte, né, Noêmia, que tudo isso aqui, na verdade, não é nada. Se a gente não pegar, se a gente não amparar no conhecimento que Jesus traz para a gente, em que o que faz da gente aqui nessa terra, nessa breve passagem, é a nossa moral, né? Então, assim, que possamos pegar, que possamos sempre acompanhar aí, sempre as leis que Jesus deixou para a gente para nosso benefício próprio, para a gente poder ser melhor a cada dia. Sim, gratidão por tudo, viu? Foi extremamente espetacular, foi maravilhoso, como sempre, tá? Gratidão por tudo, Noêmia. Eu agradeço, é como se diz, né? A gente tem que criar laços, e laços que possam nos ajudar uns aos outros, né? Porque nós todos somos carentes de apoio. Eu fico até emocionada aí. E é muito bom a gente se esforçar para deixar a melhor parte da gente. Porque a gente vai embora, né? A gente vai. E a gente vive como se não fosse. E fica deixando a pior parte da gente com os outros, né? Mas eu agradeço. Deixa eu fazer um convite. Dia 23 e dia 24 de setembro, nós teremos um seminário lá na Fraternidade Mundo Luz. Nós vamos colocar o link para vocês fazerem a inscrição, que será através do Simpla. Nós teremos João Rocha. João Rocha, ele é da cidade de Tombos e vai estar aqui em Contagem pela primeira vez falando sobre mediunidade cotidiana e ectoplasmia. Beleza? Eu já fiz a minha inscrição, eu vou estar presente com todo o prazer do mundo, né? E, pessoal, quem se interessar, a gente vai estar disponibilizando, né, o link para inscrição. Os convites são gratuitos, né? Tá no Simpla. E quem sentir aí vai, que eu tenho certeza que vai ser super especial. Gente, o João, vocês vão adorar conhecer o João, eu sou fã dele. Então é isso, né? Encerrar, né? Deus quiser. Na verdade, eu acho que Você encerra aí para não é, nós? mas se você pudesse ficar aqui mais uma hora, eu ficaria também. Não dá corda, não, meu filho, é perigoso virar à noite. Adoro conversar, então, ainda mais doutrina espírita. Dá para virar madrugada. Você encerra pra gente? Você faz para nós a frase final? Você faz Eu para nós? faço. Vamos lá. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a você, Noêmia, a Fraternidade Jesus Amigo, por possibilitar esse momento aí de grande aprendizado, a espiritualidade sempre amiga, que nos conduz sempre para o caminho da luz. Agradecer a todos que
permaneceram aí, a todos que puderam ouvir, que ficaram na live o tempo todo, ou que assistiram parte dela. Agradecer a todos por poderem se permitir, por poder se permitir abrir o coração para as palavras e os ensinamentos de Jesus. Gratidão, que assim seja. E até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana para vocês. Até mais. Até mais. Tchau.